O espírita lê a Bíblia? Nós poderíamos até perguntar: o espírita precisa ou deve ler a Bíblia? Eu acho que é uma surpresa para muitas pessoas, quando chegam num centro espírita pela primeira vez, se depararem com tantos discursos e estudos que utilizam as palavras Jesus Cristo, cristianismo, evangelho, e as pessoas não conseguem entender o porquê do uso desses termos, porque no senso comum as pessoas acreditam que o espiritismo é apenas uma religião que trabalha com a ideia de reencarnação e de mediunidade, de comunicabilidade com os espíritos, e eles não entendem a ligação que o espiritismo pode ter com o cristianismo, com Jesus Cristo. Mas essa ligação não é algo atual. Isso está na formação do espiritismo. Quando Allan Kardec estava desenvolvendo o estudo para estudar de maneira séria esses acontecimentos espirituais, tudo começou com a análise dos fenômenos, né? Os fenômenos são as partes visíveis desses acontecimentos. Com o desenvolvimento do estudo, Kardec começou a entrar em contato e analisar as comunicações, as falas desses espíritos. Com o desenvolvimento desse estudo, Kardec começou a distinguir de maneira muito clara os espíritos que eram mais inferiorizados, que conheciam menos, tinham menos propriedades do conhecimento, e aqueles espíritos que eram mais evoluídos, que eram mais intelectualizados, que tinham mais conhecimento. Kardec percebeu que na fala desses espíritos mais evoluídos existia um grande respeito e consideração por Jesus Cristo. Os espíritos mais evoluídos estavam fortemente ligados ao conhecimento que chegou até nós através de Jesus Cristo. Esses espíritos, quando estavam falando disso, eles diziam que todo espírito é criado com uma destinação em comum, todos os espíritos, que é evoluir para se aproximar de Deus. Esta é uma programação que está inscrita em todos os espíritos. Mas evoluir como? Em que sentido? E aí esses espíritos colocaram que a maneira mais segura, o melhor norte que nós poderíamos encontrar, o modelo pronto do que é realmente a verdadeira evolução espiritual, é a figura de Jesus Cristo. E aí Kardec absorve essa ideia de que todo espírito já nasceu com a destinação de que precisa evoluir e de que o modelo ideal para realizar esse caminho é Jesus Cristo. Kardec começa a absorver isso para si e para a doutrina espírita. De forma que a doutrina espírita é construída para trazer dois tipos de contribuição para os seus adeptos: o desenvolvimento intelectual através da ciência e da filosofia, e a contribuição moral através dos preceitos de Jesus Cristo. O aspecto científico vai trazer aquele conhecimento que é mais seguro, que é certo, baseado em fatos e na experiência. A filosofia vai trazer a contribuição no sentido do questionamento, da crítica, do uso da razão e do bom senso. Mas esse desenvolvimento intelectual é incompleto se não vier acompanhado de um desenvolvimento moral e religioso, porque está baseado nos preceitos morais do Cristo e também baseado em alguns preceitos, como confiança na providência divina, a fé em Deus, a necessidade da prece, a necessidade da caridade, o sacrifício, a abnegação, a bondade, todos esses conceitos que estão ligados à vida e aos ensinos do Cristo. Então, onde originalmente nós temos acesso a esse tipo de conhecimento? A vida do Cristo está toda registrada em um grupo de livros que é chamado os Evangelhos. Os Evangelhos são livros que estão dentro da Bíblia, numa parte que é chamada Novo Testamento, a última parte da Bíblia. A Bíblia é um livro muito grande, que basicamente conta sobre a história e a cultura do povo hebreu. Jesus Cristo nasceu dentro dessa cultura do povo hebreu, e lá ele desenvolveu a história dele e divulgou seus conhecimentos. Então, o espírita,
ou o Espiritismo tem uma ligação com a Bíblia apenas por causa do Novo Testamento, que tem os Evangelhos, que conta a vida do Cristo, e mais alguns outros livros dos apóstolos, que são os discípulos do Cristo, que contam um pouco da própria vida, do próprio testemunho e dos conhecimentos que eles desenvolveram no contato com Jesus Cristo. Então, o espírita ele precisa ler os Evangelhos para entender o Cristo à luz do Espiritismo? Para isso, Kardec escreveu um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo para o Evangelho? O Evangelho, que conta a vida do Cristo, é apenas um testemunho, é um relato, ou das pessoas que conviveram com Cristo, ou de algumas pessoas que conheciam as pessoas que conviveram com Cristo. Então, ali nós temos apenas o relato, o testemunho. Kardec pega o Evangelho, separa apenas as passagens do Cristo ligadas a ensinos morais e explica essas passagens. De forma que se a pessoa ler apenas o Evangelho, talvez surjam dúvidas ou incompreensões, porque no Evangelho nós temos várias passagens que são simbólicas ou que são místicas. No Evangelho, Kardec coloca a passagem e explica elas, de maneira que o Evangelho, segundo o Espiritismo em si, já é um manual de como aplicar a moral do Cristo às nossas vidas práticas. De forma que o espírita não precisa recorrer à Bíblia propriamente dito, a não ser que ela tenha tempo e interesse. Porque lendo o Evangelho, a pessoa consegue construir melhor a persona, né? Consegue construir melhor a imagem do Cristo na sua mente, que também é muito necessário para o crescimento espiritual e o desenvolvimento moral da pessoa. Mas apenas o livro Evangelho segundo o Espiritismo já traz todos os preceitos básicos e a maneira de como aplicar isso em nossa vida. Então, a ligação que existe entre o Espiritismo e o cristianismo é o fato de que Jesus é o nosso modelo para a transformação íntima, para o melhoramento moral. Tranquilo? Meu nome é Renan Mesquita, estou aqui à frente do projeto Na Letra do Espiritismo. Até a próxima reflexão.